Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre presente em sua vida e em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2023 estudando as lições bíblicas da CPAD. O tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje chegamos na lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Nosso textuário está em Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática da nossa lição diz que ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo de número 2, os versículos 1 ao 13. A nossa lição tem objetivos específicos que precisam ser observados pelos professores e alunos. O primeiro é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O segundo objetivo é examinar o dinamismo da Igreja Apostólica e o terceiro e último, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Meus queridos, se vocês estão conhecendo o canal agora, não deixe de compartilhar, deixe o seu like aí, ore por nós e é muito importante que você divulgue este e outros vídeos do nosso canal nos seus grupos de WhatsApp, no seu perfil no Facebook, nos ajude a levar o ensino da Palavra de Deus mais longe. Eu quero agradecer de coração a todos que têm compartilhado os nossos vídeos e tem também comentado. Não tem dado tempo de eu responder todos os comentários, mas eu leio todos os comentários e isto é muito gratificante. No primeiro momento, nesta aula, você precisa definir o que é Pentecostes. Eu vou aqui fazer uma rápida interpretação, não é uma exegese, porque é algo não tão profundo, porém vai lhe ajudar muito a preparar aí a sua aula. O que é Pentecostes? A palavra penta, ela vem de 5, 50. Então, o Pentecostes, ele é o 50º dia depois da Páscoa. No primeiro dia, que era o dia da Páscoa, os hebreus, lá no Antigo Testamento, eles traziam uma oferta movida perante o Senhor. E aí nós tínhamos 7 semanas, 7 vezes 7, 49, o dia seguinte era o Pentecostes. Então, Pentecostes, quando eu vou buscar lá na lei, lá em Levítico, eu vejo que se trata da festa das semanas, se trata da festa dos primeiros frutos, da festa das colheitas. Então é muito importante essa informação, porque Pentecostes não é uma invenção de Lucas, que é o escritor de Atos. Quando ele fala de Pentecostes, ele está se referindo a uma das festas mais importantes dos judeus, que era a festa das semanas, a festa das primícias ou festa das colheitas, era chamada desta forma. Veja que o versículo de número 1 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Outra versão, Almeida Fiel, diz que eles estavam concordemente no mesmo lugar. Perceba que o Espírito Santo só é derramado se houver concordância. O Espírito Santo não é derramado, ele não age onde há discordância, onde há divisões, dissensões. Eles estavam reunidos, mas não somente no mesmo espaço geográfico. Eles estavam concordemente no mesmo lugar, assim o Espírito veio sobre eles, a promessa se cumpriu. O versículo de número 2
diz que de repente veio do céu. O avivamento, ele vem do céu. Nós podemos e devemos trazer os elementos essenciais para o avivamento, que é a oração e o estudo da palavra. Mas nós não podemos produzir avivamento. O avivamento, ele vem do céu. Aprenda que a igreja, ela só vive daquilo que vem do céu. Isto é algo fundamental. Quando a terra começa a alimentar a igreja, é aí que a igreja enfraquece e se torna irrelevante. O versículo de número 3 diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Perceba que muita gente diz que foram vistas línguas de fogo. Não, Lucas diz assim, línguas repartidas, vírgula, como que de fogo. É o exemplo que ele vê mais perto para descrever aquilo que aconteceu ali no cenáculo. Então, línguas repartidas como que de fogo. Agora, o que significa essas línguas repartidas? Quer dizer que o derramamento do Espírito, ele agora é corporativo, ele é coletivo e não mais individual. O que isso significa, professor? Vamos voltar ao Antigo Testamento. Lá, o Espírito Santo agia de forma esporádica sobre sacerdotes, reis, profetas. Ele agia sobre um homem. Aquele homem fazia, exercia o seu ministério, o Espírito saía. Nenhum homem do Antigo Testamento, por maior que seja, ele foi a habitação do Espírito, o Espírito morou nele, porque isso só acontece na doutrina neotestamentária, porque ninguém era nascido de novo, então o Espírito Santo não habitava para trabalhar de dentro para fora, ele vinha sobre um homem, e este exercia o ministério, saía, vinha sobre outro homem. Mas agora as línguas repartidas como que de fogo, que vem sobre cada um, quer dizer que o derramamento agora ele é corporativo, é no coletivo e não mais no individual. E o fogo, ele tem vários simbolismos na Bíblia Sagrada. Ele fala da presença de Deus, fala também de purificação. O versículo 4, que é o nosso texto áureo, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Esta ação de ser cheio do Espírito Santo, ela não pode ser única. Então, não foi uma vez e depois nunca mais. Isso deve ser algo constante, e foi. Esta vez aqui é a primeira, mas acontecerá outras vezes, como nós vamos citar alguns textos no próprio livro de Atos. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo que deve acontecer de maneira constante na vida dos discípulos de Cristo. O versículo 5 diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Está se referindo ao mundo da época, ali, a todas as regiões do Império Romano, mais parte da Ásia. Quando eu falo Ásia, é a Ásia Menor, ali, região da Turquia, né? Então estavam todos ali em Jerusalém. Então a promessa do Espírito Santo é para todos que creem. Não importa quem seja esta pessoa, qual a sua etnia, onde ela mora, a promessa do Espírito Santo é para todos que creem. Isto fica bem claro nesse texto. Olhando aqui agora para os versículos 6, 7 e 8, veja que no versículo 6 diz que cada um ouviu o outro falar na sua própria língua. Aqui preciso explicar dois termos que são utilizados na teologia, que são fundamentais para esta aula. É a xenolalia ou xenolalia e a glossolalia ou glossolalia. Cada um fala de uma forma. Mas aqui, nesse texto, o que acontece é a xenolalia, que é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece, mas talvez aquele que ouve entenda, como é o caso que aconteceu aqui.
Eram pessoas de diferentes etnias, mas ouvia o outro falando no seu próprio idioma. E aquele que falava não entendia. Então, a xenolalia é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece. Temos também a glossolalia, que é uma série de sons ou palavras cujo sentido os ouvintes não podem compreender sem que outro tenha a interpretação. Então, a glossolalia é uma série de sons ou palavras cujo sentido os ouvintes não podem compreender sem que haja alguém que tenha o dom de interpretação. Então, isso é o que o Paulo fala lá em Coríntios, né? Que ele fala, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando eu estou na oração, na individualidade, falando em línguas, quem é edificado sou eu, não é o próximo, não é quem está perto, a não ser que eu me levante, né, em alta voz e haja interpretação, aí sim a igreja no coletivo é edificada. Então é fundamental que você entenda essa diferença entre xenolalia e glossolalia. Nos versículos 9, 10 e 11, nós vemos aqui que tinham povos de diferentes etnias, diferentes povos são citados aqui, a partir do versículo 9, o 10 e o início do 11, 16 nações diferentes, né? São citadas aqui nos versículos 9, 10 e 11. O que quer dizer isso? Que o Espírito ele foi derramado sobre todos, sobre todos. O que quer dizer que o cristianismo ele não é, como alguns acusam, uma religião exclusivista. Todas as 16 etnias que estavam ali receberam do Espírito Santo. Então, o cristianismo não é algo exclusivo dos judeus. Veio dos judeus porque Cristo é da tribo de Judá, mas ele veio para todo aquele que crê. Isto fica bem claro. Nós vemos aqui que eles começam a questionar. Todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. Como pode, né, sendo varões de diferentes nações, falando na nossa própria língua, né? O que aconteceu aqui nada mais é do que o inverso daquilo que aconteceu em Babel, Gênesis capítulo 11. Então, o que aconteceu aqui é totalmente o contrário. Em Babel, foi a confusão pela diversidade das línguas que os separou. Aqui no Pentecostes, foi a confusão por causa da linguagem que os uniu. Vou repetir. Lá em Babel, Gênesis 11, foi a confusão pela diversidade de línguas, de idiomas, que os separou. E aqui no Pentecostes, a mesma confusão por causa da linguagem os uniu. Veja que Deus é soberano e poderoso, o mesmo Deus que dividiu as línguas lá em Gênesis 11, aqui ele dá o poder da igreja falar novamente uma só língua. Até Gênesis 11, era uma só etnia, era um só idioma. Os homens tentaram construir uma torre cujo cume chegasse nos céus. Deus desceu, dividiu as línguas, não mais se entenderam. Aqui em Atos capítulo 2, diferentes nações reunidas e Deus dá o poder da igreja falar uma só língua, a língua do Espírito. E esta é a necessidade hoje, que a igreja brasileira, que a igreja do continente americano, que a igreja da Europa fale uma só língua, a língua do Espírito. Versículo 12, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Que quer isso dizer? A pergunta de quem não entendia as coisas de cima, ela é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Esta dúvida, o que isso quer dizer? O que está acontecendo? Esta pergunta que alguns tinham era a porta aberta para que o Evangelho fosse anunciado, e é isto que na sequência o apóstolo Pedro vai fazer. Mas no versículo 13 diz assim, e todos se maravilhavam e estavam, versículo 13, perdão, esse é o 12.
Outros zombando e outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Outros decidiram ridicularizar, dizendo que estavam cheios de vinho novo. Mosto aqui quer dizer vinho novo. Eles estavam dizendo que esses homens eram glutões, beberrões, que eles estavam bêbados naquela hora do dia. Ainda hoje é assim. Alguns são despertados e querem conhecer o movimento do Espírito, mas outros optam pela zombaria. Cada um terá, sim, aquilo que merece. De Deus não se zomba. Então nós precisamos entender esta manifestação poderosa que aqui aconteceu, e você pode trabalhar até mais versículos do capítulo 2, mas este foi um resumo que eu fiz aqui dos versículos que estão na nossa lição. Agora, antes de finalizar, eu preciso trazer mais alguns conceitos. Primeiro, o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em qualquer tempo e lugar. Isso precisa ficar bem claro no seu primeiro tópico. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em qualquer tempo e lugar. E nós dizemos não ao cessacionismo. O que é o cessacionismo? Irmãos tradicionais são cessacionistas. O que é isso? Eles dizem que essas manifestações do Espírito, falar em línguas, os sinais, os prodígios, é algo do Espírito Santo para a igreja primitiva. Mas isto é um erro, porque nós, hoje, estamos na mesma dispensação que estava a igreja primitiva. Não houve uma divisão. A igreja, que foi inaugurada em Atos capítulo 2, ela continua até hoje. E só haverá mudança quando Cristo arrebatar a sua igreja da terra. Mas nós estamos na mesma dispensação, não há mudança. E aqueles que falam em línguas, e os sinais que acontecem em nosso meio? É tudo coisas de charlatão, é tudo coisas inventadas? Os milhões de evangélicos batizados no Espírito Santo que falam em outras línguas, eles imitam, eles inventam isso? Como que é isso? Não há explicação, só há uma explicação, é a atuação sempre presente do Espírito Santo. Então, por isso, nós pentecostais dizemos não ao cessacionismo. Infelizmente, dentro de nossas igrejas pentecostais, temos pessoas cessacionistas. Precisamos ficar ligados. Outros dizem que batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que conversão. Não. A experiência da conversão, ela é distinta do batismo no Espírito Santo. Isso é algo bem claro na Bíblia. A pessoa pode nascer de novo, ser salva e não ser batizado no Espírito Santo, né? Pode acontecer isso, né? Então, é uma experiência distinta da salvação. É importante entender também, aqui no tópico de número 2, onde fala do dinamismo da Igreja Apostólica, logo no primeiro tópico, que a igreja ela foi concebida no Calvário, como se fosse uma gestação. A igreja foi concebida no Calvário quando Cristo ele deu o brado, ele disse tetelestai, está consumado. Ali a igreja foi concebida, mas historicamente a igreja nasceu, foi inaugurada no Pentecostes. Então veja que algo sublime e glorioso que você encontra aqui no segundo tópico, primeiro subtópico. A igreja concebida no Calvário, quando Cristo disse está consumado, mas ela é inaugurada, ela nasceu realmente no Pentecostes. Depois disso, houve muitas maravilhas, muitos sinais. Depois que eles receberam a promessa, houve conversão, houve batismos, houve doutrina, palavra ensinada, houve koinonia, que é comunhão, sinais, prodígios, mas também assistencialismo social. Em Atos capítulo 6, eles designaram homens cheios do Espírito Santo para serem diáconos e também cuidarem das mesas, cuidarem das viúvas, através do assistencialismo social,
Então, uma igreja avivada, ela age tanto no âmbito espiritual quanto material. Para encerrar esta pré-aula, eu digo que num tempo de tamanha religiosidade, existe a necessidade de nós termos um ministério confirmado e autenticado com a ação sobrenatural do Espírito Santo. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que esses poucos conceitos, eles sejam úteis na preparação da sua aula, que você tenha uma ótima semana e nos ajude compartilhando este e outros vídeos nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo o abençoe mais e mais. Amém.